Oi, oi, gurias, tudo bem com vocês? Já tem um tempinho que Deus tem colocado no meu coração para falar com vocês sobre isso. E eu sabia que ia chegar esse dia, mas eu tava esperando o momento certo. E hoje de manhã, fazendo meu devocional, eu senti que hoje era o dia de trazer essa palavra aqui para vocês. E hoje a gente vai falar sobre quando a gente tem que fazer o caminho de volta. Deus tem colocado isso queimando no meu coração. E hoje eu tava lendo a parábola dos lavradores. Eu vou ler ela com vocês e a gente vai entender ela de uma forma muito diferente, porque até então eu nunca tinha enxergado, eu pelo menos nunca tinha enxergado essa parábola dessa forma. Eu vou ler ela rapidinho com vocês aqui. Lá em Marcos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 12. Então Jesus começou a lhe falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, ele arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram, o mandaram embora de mãos vazias. Então ele lhes enviou outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. Então enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe apenas um para enviar, o seu filho amado. Por fim o enviou dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança então será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará vida a outros. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? Ali para baixo ele já fala mais voltado para a parte de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. A parte que cabe para nós hoje vai do versículo 1 até ali o 8. A gente vê que mais de uma vez nessa parábola há uma repetição. Foi o primeiro servo para buscar, eles agrediram. Foi o segundo, foi o terceiro. E o que Deus tem colocado no meu coração e que nesse momento, enquanto eu falo para vocês, o meu coração queima. É que Deus, ele nos dá oportunidades. Chega um momento da nossa vida em que o Senhor vai nos levar a fazer o caminho de volta. O que é esse caminho de volta? É quando a gente já passou por uma situação e naquela situação a gente acha, pronto, aquilo ficou para trás, essa estação já foi. E de repente a gente se vê passando pelo mesmo ciclo mais uma vez. A gente se vê repetindo aquilo tudo de novo. E é esse o momento que Deus nos leva a fazer o caminho de volta. Quando Deus ele nos dá a chance de fazer escolhas diferentes. É quando ele coloca diante de ti aquela mesma coisa que um dia foi usada para te ferir. Para então ele te dá a oportunidade de escolher a boa parte. Eu vou contar para vocês um testemunho que vocês vão conseguir entender isso de uma forma melhor. Quando o meu filho mais velho, João Pedro, ele era pequenininho, no momento que começou a parte da introdução alimentar dele, eu tinha feito uma escolha. Eu tinha escolhido que eu ia seguir o que os pediatras diziam, eu não ia dar para ele coisas com sal, açúcar, refrigerante, eu ia evitar ao máximo todas as coisas assim como os pediatras falavam. Porém, os meus pais, eles não respeitavam muito isso. E no momento que eu falava não, eu virava as costas, eles davam. E não bastava eles darem, eles riam, eles faziam piada, eles debochavam. E eles faziam tudo aquilo e eles achavam o máximo. E aquilo gerou dentro de mim uma ferida tão grande, uma dor tão grande, gerou uma ferida de rejeição. Gerou uma ferida também de abuso, porque eles estavam desrespeitando a minha autoridade como mãe. Gerou muitas coisas ali. E em todos os meninos eu seguia o mesmo padrão. Eu não vou dar, eu não vou fazer, eu não vou isso, não vou aquilo. Quando chegou agora na vez do Levi, teve um dia onde eu achei que eu já estava curada em tudo que dizia respeito aos meus pais. Mas o Levi começou a introdução alimentar.
Chegou um dia que a gente tava no churrasco de família e o meu pai disse assim, ó, vem Levi, o vô vai te dar uma carninha, a carne com sal, e eu já tinha dito não. Meu pai deu pra minha mãe dar, a minha mãe não quis dar. O meu pai foi lá, ele mesmo foi pra botar na boca do Levi. E todo mundo ficou olhando. E a maior parte das pessoas começou a dizer, ah, porque olha a Paola fazendo ceninha, a Paola não sei o quê. Eu percebia no olhar das pessoas. Teve uma pequena parte que deu razão pra mim, que entendeu o meu lado. Mas a questão não é sobre os meus pais, a questão não é sobre as pessoas, a questão sobre isso é o quê? O que isso gerou em mim. Porque na hora aquilo me desencadeou uma dor tão grande, que foi como se eu viesse todo o peso de tudo aquilo que eu já senti para aquele momento. E eu precisei correr pro banheiro chorar. E eu chorei tanto, uma dor tão grande dentro do meu coração. E naquele momento eu percebi, ainda não houve cura. Aquilo que em mim tinha sido gerado lá atrás, aquela ferida, ainda não teve cura. E naquele dia, eu escolhi a boa parte. Eu peguei tudo isso que eu estava sentindo e com muita transparência eu coloquei diante do Senhor o meu pensamento, o meu sentimento, entreguei para Ele e eu comecei a clamar a Jesus que eu não queria mais sentir aquilo e eu abençoava a vida dos meus pais. Eu abençoava eles, eu orava por eles com amor. E daquele dia em diante eu senti que houve um romper, houve realmente algo diferente aconteceu, porque daquele dia em diante eu já não fiquei mais encucada, eu já não fiquei mais desesperada em relação a uma neurose com a alimentação do Levi, sabe? Realmente o Senhor rompeu com algo naquele dia, mas por quê? Porque eu escolhi fazer um novo posicionamento, tomar um novo posicionamento. E muitas vezes o Senhor nos leva a esse lugar de fazer o caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da aprovação. É o caminho no qual o Senhor nos leva a uma mesma situação que ainda nos paralisa, para que a gente tenha a oportunidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha diferente. E com essa escolha, a gente passar por um romper. Então, a gente, várias vezes na nossa vida, a gente vai dizer, Senhor, eu continuo vivendo isso toda e toda vez. A questão é, o que o Senhor quer gerar em ti através dessa situação? O que o Senhor quer trazer para ti? O que em ti, quem sabe, ainda precisa de cura, ainda precisa, quem sabe, de um arrependimento, ainda precisa de uma mudança de posicionamento que tu ainda continua girando em círculos? Tu tá vindo pro caminho de volta mais uma vez, quem sabe seja a segunda, quem sabe seja a sétima, quem sabe já é a 20ª vez que tu tá aí, mas a verdade é que hoje o Senhor te chama aqui para tirar escamas dos teus olhos e te dizer: gere um novo posicionamento, gere um arrependimento, tome uma partida nova em relação a essa situação, entrega essa situação para Deus com a maior transparência que tu puder ter. Se no teu pensamento, no teu sentimento tem raiva, tem mágoa, tem rancor, às vezes tem até o sentimento, o desejo de agredir alguém, por pior que seja o teu pensamento, reconhece ele diante do Senhor e entrega para Ele. Porque é apenas no momento que é trazido à luz aquilo que está em oculto nas trevas. Trazer à luz é o quê? Trazer à luz é a gente reconhecer. No momento que a gente reconhece, que a gente confessa com a nossa boca e coloca isso diante de Deus, é que é tirado o poder das mãos do inimigo e o Senhor passa a ter autoridade e domínio sobre aquilo que estava até então cativo. É que nem se a gente tem a nossa casa acaba a luz e fica tudo escuro, tá tudo nas trevas, porém no momento que a gente pega, liga uma lanterna e começa a colocar o foco, a gente vai encontrando as coisas. Por quê? Porque a gente está revelando aquilo. É a mesma situação. Então hoje eu sinto muito forte no meu coração que o Senhor chama para ressignificar, para trazer luz naquilo que está em oculto nas trevas, para que haja um romper, para que haja aprovação. Então, vamos agradecer hoje, porque quando o Senhor nos leva para o caminho de volta, porque o Senhor quer nos levar para um outro patamar, é um outro nível, é o mais profundo, é maturidade. E é só o Senhor que pode nos levar a romper nisso. Então, eu quero orar por vocês agora. E glória a Deus, porque Ele sabe o tempo certo para todas as coisas, para cada palavra, para cada... Ele tem o tempo determinado. E então... Assim como esses homens, eles tiveram uma oportunidade de tomar outra decisão. Eles tiveram uma oportunidade de fazer um novo plantio, de romper
mas eles continuaram escolhendo girar em círculos. Todas as vezes eles tinham o mesmo padrão de comportamento. Que a gente não venha ser como eles, mas que a gente venha tomar uma decisão que agrade o coração do nosso Pai. Por isso eu quero orar por vocês agora. Senhor Jesus, eu me coloco aqui diante da Tua presença, Senhor, agradecendo a Ti. Porque o Senhor sabe o tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O Senhor já tinha colocado há tempos no meu coração essa palavra, Pai. Mas o Senhor sabia o tempo determinado para que ela fosse plantada em terra fértil. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, te consagrando, Senhor, a vida de cada pessoa que for assistir esse vídeo, Senhor. Eu não sei aquilo que elas têm vivido, eu não sei aquelas situações nas quais elas têm girado em círculos, onde elas estão todas as vezes voltando para o mesmo ponto, mas o Senhor sabe. Que o Teu Espírito Santo traga, Pai, no momento que elas ouvirem esse vídeo, ouvirem esse áudio, que o Teu Espírito Santo traga a consciência delas, Pai, clareza, discernimento, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo, Senhor, traga, Pai, a consciência delas, Pai, clareza, que seja trazida à luz aquilo que está oculto nas trevas, Pai. Que não haja mais engano, que não haja mais acusação, Pai. Que não haja mais dúvida, que não haja mais remorso. Que na mente, no sentimento dela, Senhor, ela não fique girando em círculos toda vez na mesma coisa. Mas que o Senhor venha trazer a ela clareza, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor venha sobre elas com cura. Que elas venham a viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Eu abençoo elas, Senhor, para que elas possam viver um romper, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que era usado pelo inimigo para manter essas pessoas girando em círculo, as Tuas filhas, Senhor, girando em círculo, que o Senhor venha, Senhor, com graça, com misericórdia, em nome de Jesus, preenchendo cada lacuna da vida delas. Eu abençoo elas, Senhor, com ousadia, com intrepidez, com clareza, com discernimento, Senhor, para que elas possam receber, Pai, cada um desses dons, Senhor. Em nome de Jesus, tomar posse e se colocar diante de Ti, Senhor, tomando uma decisão. A decisão, Senhor, de viver um novo tempo, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu Te louvo e eu Te agradeço, Jesus. Amém. Amém, gurias. Então é isso. Eu abençoo vocês. E eu clamo que em nome de Jesus o Senhor vá à frente, o Espírito Santo vá conduzindo vocês com clareza, para que vocês possam se posicionar. E em nome de Jesus, que vocês saiam dessas palavras, desse vídeo, realmente tomando posse dessas palavras e dispostas a viver um novo tempo para a honra e glória do Senhor. Um beijão, que vocês realmente tenham sentido no coração de vocês. Se essa palavra falou com vocês, que vocês comentem aqui. Se vocês lembrarem de alguém que precisa muito ouvir essa palavra, que vocês compartilhem. E que vocês tenham um ótimo dia. Deus abençoe vocês e até mais.